aí, tudo jóia? Meu nome é Elimar, Professor Elimar, aqui do Espaço de Difusão Científica, e estamos aqui mais uma vez dentro do Ciência Móvel, tá? Nós vamos começar hoje uma série de vídeos sobre história da energia, Explicando cada experimento que nós temos aqui desta exposição chamada História da Energia. Então vamos lá. O primeiro experimento que nós vamos conversar é esse aqui, ó, essa moenda, Uma moenda de cana-de-açúcar. Aqui nós estamos retratando o Brasil depois de 1500. Depois que os portugueses chegaram no Brasil em 1500, foram explorar, foram desenvolver no Brasil atividades econômicas. A primeira atividade econômica desenvolvida aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil. Os portugueses chegaram, olharam, viram que tinham de maior valor e localizaram o pau-brasil. Uma madeira muito, muito usada, tirava-se tinta, e essa tinta era muito usada em tecidos na Europa. Tá? Depois da extração do pau-brasil, começaram a desenvolver uma atividade econômica que foi a plantação de cana-de-açúcar para fazer o açúcar. O açúcar era uma especiaria muito valorizada na Europa, muito cara, E no Brasil, o clima era perfeito. Então essa cultura se desenvolveu principalmente no Nordeste, em Pernambuco, e em São Vicente, aqui na região Sudeste, tá? Então vamos lá, vamos entender como que funcionava. Tínhamos o engenho. Quando fala-se de engenho de cana-de-açúcar, era toda a fazenda, Era toda aquela região, aquelas terras, a plantação, a casa de máquinas, a moenda, a fornalha. Então tinham vários componentes, a senzala, a casa grande. Então a fazenda toda se chamava engenho de açúcar. E no engenho de açúcar tinha essa máquina aqui. Uma máquina rudimentar, toda feita de madeira, muito grande, muito pesada. Dá pra gente tirar uma noção aqui, ó, do boizinho. Pelo tamanho do boi, você imagina o tamanho que era essa moenda, Nós vamos aqui usar uns canudinhos plásticos para ilustrar, para exemplificar, como se os canudinhos fossem a cana-de-açúcar, Como que funcionava? Ó, se repararmos bem, a máquina, a moenda, era toda feita de madeira e tinham essas engrenagens, À medida que essas engrenagens giravam, conseguia girar também as moendas lá no meio, E quem que fazia girar essas engrenagens eram os boizinhos. Ó. Na época utilizavam os bois, para fazer esse trabalho, Com o advento da escravidão no Brasil, com a chegada dos negros escravos no Brasil, era comum colocar também os negros, os escravos negros, para fazerem esse trabalho. Era um trabalho muito penoso, E os escravos viviam muito pouco tempo nesse trabalho, Ao tempo de vida deles trabalhando nessas moendas, não passavam de 10, 15 anos, tá? Então vamos lá, ó, como que funcionava? Amarrava-se o boizinho ia girando, ó. À medida que o boi se movimentava, as moendas iam girando, e aí conseguiam extrair o suco da cana, Que nós chamamos hoje de garapa. Colhia-se a garapa, colhia-se o suco da cana, e aí colocava para ferver. Fervia, fazia o que nós chamamos hoje de rapadura, e aí da rapadura conseguia produzir o açúcar. Não o açúcar que nós conhecemos hoje, o açúcar cristal, todo branquinho. Não, Era um açúcar mais escuro, Pedaços maiores. E aí esse açúcar produzido no Brasil, Portugal levava para a Europa e eram vendidos na Europa. Legal? Então estamos aqui 1550, 1560 em diante, Numa época em que o Brasil não tinha o domínio da energia elétrica, mas já tinham as suas tecnologias, já tinham as suas máquinas. E a nossa moenda de cana é a primeira máquina que nós vamos apresentar nessa série de vídeos que vai, intitulado História da Energia.
Então, fiquem atentos ao canal Ciência Franca, que teremos outros vídeos com outras máquinas, exemplificando outras formas de energia. A primeira, energia, tração animal, ou tração humana, né? Agora vamos ver as próximas. Então, fiquem atentos, olhem no canal, e se gostou do nosso vídeo, né? Dê um joinha lá, dê um like no nosso vídeo, e dê uma moral lá para o nosso canal Ciência Franca.